Existe uma pergunta que quase ninguém faz, e talvez ela mude tudo. A fé que vivemos hoje é realmente a fé que Jesus ensinou, ou nós nos acostumamos com uma versão confortável, distante do que está escrito? Hoje eu não vou defender igreja nem religião, só uma coisa: o texto bíblico no seu contexto real. A ideia aqui é simples, não é interpretar a Bíblia do jeito que eu acho, mas fazer perguntas e deixar o próprio texto responder, porque talvez o problema nunca foi falta de fé, mas falta de entendimento do que fé realmente é. A Bíblia define fé como a certeza das coisas que se esperam, mas o que isso realmente significa? Como alguém pode ter certeza de algo que ainda não aconteceu? Isso é sentimento ou é convicção? E porque todos os exemplos de fé na Bíblia envolvem ação. Quando olhamos para Abraão, vemos alguém que saiu sem saber para onde ia, simplesmente confiando. Quando olhamos para Noé, vemos alguém que construiu algo antes mesmo de existir qualquer sinal de chuva. Então, fé na Bíblia nunca foi passiva, ela sempre exigiu movimento, exigiu atitude, exigiu decisão. Isso levanta uma questão importante: será que hoje chamamos de fé algo que na prática não exige nada de nós? Para entender melhor isso, precisamos voltar no tempo e olhar o contexto histórico. Os primeiros seguidores de Jesus não viviam em conforto, não existia uma estrutura religiosa organizada como vemos hoje, não havia templos grandiosos nem reconhecimento social. Pelo contrário, eles eram perseguidos, rejeitados e muitas vezes mortos por causa daquilo que acreditavam. A fé deles não era conveniente, não era confortável, não era algo que se encaixava na rotina sem custo. Era uma escolha diária que envolvia risco, renúncia e transformação. Então surge uma pergunta inevitável, porque hoje a fé muitas vezes parece tão confortável. Será que nós adaptamos a fé à nossa realidade ou nos afastamos da essência dela? Quando olhamos para o que Jesus ensinou, percebemos algo ainda mais profundo. Jesus nunca chamou pessoas para uma religião, ele chamou pessoas para segui-lo. E seguir não é apenas acreditar, é imitar, é viver da mesma forma, é caminhar na mesma direção. Ele falou sobre negar a si mesmo, amar inimigos, perdoar sem limites, abrir mão do ego, viver uma transformação real de dentro para fora. Em nenhum momento ele reduziu isso a um sistema ou a uma prática externa. Então surge outra pergunta: é possível dizer que seguimos Jesus sem viver o que ele ensinou? É possível separar fé de obediência? Hoje, muitas pessoas dizem que têm fé, mas suas vidas não refletem transformação. A fé se tornou, em muitos casos, apenas uma declaração, algo que se fala, mas não necessariamente algo que se vive. Então precisamos encarar uma pergunta difícil: isso ainda é a fé bíblica ou apenas uma versão adaptada, confortável e sem profundidade? Porque quando olhamos para as palavras de Jesus, vemos algo muito claro: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do Pai. Isso muda completamente a perspectiva, porque mostra que fé não é apenas reconhecimento, é prática, é ação, é coerência entre o que se acredita e o que se vive. Jesus nunca buscou seguidores de aparência, pessoas que apenas diziam acreditar, mas viviam de qualquer forma. Ele buscou transformação real, mudança de vida, compromisso verdadeiro. Isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda: estamos vivendo uma fé baseada naquilo que Jesus ensinou ou apenas participando de algo que se parece com fé, mas não tem a mesma essência? Talvez a pergunta mais importante não seja qual religião está certa, mas se estamos vivendo aquilo que Jesus ensinou. Porque no final, fé não é o que você diz que acredita, é o que você vive quando ninguém está vendo.